Boa noite, irmãos. Uma noite de alegria, de satisfação, de gratidão ao Senhor. Tudo que acontece em nossas vidas, qualquer coisa, é permissão do Senhor. Mesmo que seja aquelas que nós não gostamos, aquela que nos traz tristeza, mas são permissão do Senhor. Esse hino que a gente cantou, ele é um hino muito antigo, mas que tem uma mensagem muito profunda. E tem uma frase nesse hino, ele diz assim: mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, e por isso fugi. Por isso fugi. Mas o escritor, ele assim, fugi em Jesus, me escondi. Única forma, mas fugir para Jesus. Não tem jeito. Só fugindo para Ele. Não adianta a gente fugir para uma igreja, para uma religião. Não adianta fugir. Tem que fugir para Ele. Não é mesmo? E é isso que esses dois meninos estão correndo atrás, de fugir para Ele, né? Eu queria, antes da gente de executar o batismo, a gente queria trazer uma porção da palavra do Senhor nessa noite, que seja uma oportunidade também de a gente... Vamos ali lá no livro de Atos. A gente fizemos algumas reuniões com ele, alguns estudos, e a gente expôs bastante coisa em relação ao batismo, finalidade, propósito, né? Então a gente trouxe bastante detalhes sobre a questão do batismo, né? Da importância disso, do valor disso, né? E a gente queria expor aqui Atos capítulo... Obrigado. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. É como Ismael disse, hoje não é comum a gente ter o batismo na quinta-feira, mas não é geralmente comum, mas os meninos quiseram e a gente está aqui para executar, não é mesmo? Eles queriam pouca gente, mas veio muita gente, Marcelo. Eles queriam pouquinha gente, né? Mas é isso aí, Deus abençoe vocês, né? A vida nos empurra para essas ações, né? Eu só queria, capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 16. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. E eis que um homem, etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está muda o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crê de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou.
E quando saíram da água, o etíope e o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Então não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Isso aqui é um relato, irmãos, de uma conversão e batismo. Aqui o relato de uma conversão e batismo. Batismo é uma decisão daquele que crê, mas uma missão da igreja a divulgar, a ensinar, a explicar isso. Porque foi a ordem do Senhor lá em Mateus capítulo 29. Vamos ver lá capítulo 29? Olha para nós aí. Olha o que diz as instruções de Jesus para a igreja. Ele fala isso aqui. É o que a gente está aqui nessa noite. Não é uma invenção, uma criação nossa, mas é uma ordem do Senhor. Capítulo 28, a partir do versículo 19. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma missão da igreja. Proclamar o Evangelho e também ensinar a necessidade do batismo. Eu sempre disse para eles, o batismo não é para salvação. O batismo é para os salvos. O batismo é para os salvos, não é para a salvação. Né? Então, nessa passagem aqui, Filipe, a igreja era recém-formada, Filipe presenciou a iniciação da igreja, Filipe presencia tudo aquilo ali e ele começa a transmitir o evangelho. Essa passagem aqui vai falar de Filipe, um servo fiel. Vai falar de um adorador não salvo. E vai falar do resultado da salvação em nós. Filipe, ele é, através do Espírito Santo de Deus, é conduzido àquele local. Ele é conduzido àquele local. Como diz aqui. Olha só. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Na circunstância desse capítulo, dessa passagem, Filipe estava ali envolvido em um movimento de grandes conversões. E o Espírito conduz ele a um lugar deserto. Para nós percebermos, irmãos, a preocupação do Senhor com um indivíduo, com as multidões também, mas principalmente com o indivíduo. Ele leva Filipe a um local deserto, onde era necessário ele estar ali para a propagação do evangelho. E ele chega ali e ele acompanha aquele carro, né? Levantou-se, foi, e eis que um homem, olha só o versículo 27, e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Um adorador não salvo. Um adorador não salvo, irmãos. As pessoas podem ser adorador, pode seguir ao Senhor, pode ter uma vida pautada nas coisas de Deus, mas se ela não tiver o entendimento da salvação do Senhor, não reconhecer Jesus Cristo como Salvador, ele é um adorador não salvo. É o que a gente vê na passagem aqui. Então, Filipe, ele aproxima desse carro e ele ouve esse camarada lendo o profeta Isaías. Né? Aqui traz a responsabilidade para cada um de nós, irmãos, como crentes em Jesus, estar sempre preparado para responder com mansidão todo aquele que pedir a razão da nossa fé. Então, traz para cada um de nós, que já somos salvos no Senhor, essa responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor, independente da circunstância, a tempo e fora de tempo. Então, nos chama a responsabilidade, nós
como os crentes em Jesus, termos conhecimento para divulgar a salvação do Senhor. E Filipe, ele aproxima desse carro e ele ouve e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. Então ele leu aquelas palavras que está escrito lá no profeta, no filho de Isaías, capítulo 53. Versículo 31, e ele diz: como poderei entender se alguém me não ensinar? Irmãos, eu digo uma frase sempre aqui: nós temos que ser humilde o bastante para aprender com uma criança. Mas nós temos que ser audacioso para ensinar um doutor. Humilde o bastante para aprender com uma criança. Mas temos que ser audaciosos, irmãos, para ensinar um doutor. Porque se nós somos salvos no Senhor, nós temos condição, liberdade e autoridade. Condição, liberdade e autoridade. Basta nós buscarmos ao Senhor. Não é? Então, é muito importante a gente saber desses detalhes aqui. O versículo 33, o versículo 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? De si mesmo, a pergunta é feita. Você lembra de uma pergunta que uma pessoa fez, Paulo, uma certa vez? Que é necessário que eu faça para ser salvo? Olha que pergunta fantástica, irmãos. Eu desafio muitas pessoas, às vezes, quando eu estou falando nessa passagem, para ela perguntar o seu líder religioso, a religião a qual que ela frequenta, perguntar: o que é necessário que eu faça para ser salvo? Porque isso é o mais importante da vida, irmãos. É a salvação do Senhor. É o mais importante dessa vida. É a salvação do Senhor. Porque alegria, tristezas, lutas, vitórias, conquista, todos nós teremos. Todo ser humano ele tem possibilidade de alcançar tudo isso. Mas a salvação do Senhor, irmãos, só em Cristo Jesus. Não há como fugir dele. Não tem jeito. Nós podemos viver uma vida aqui de 50 anos, de 80 anos, de 90 anos sem Jesus. Mas um dia nós encontraremos com ele. Nós encontraremos com ele. Nós podemos fugir, se esconder, mas um dia nós encontraremos com ele. Esse é o grande segredo, é o grande milagre, irmãos. É a salvação do Senhor. Porque todos os milagres que alcançamos e acometeu a cada um de nós no decorrer da nossa vida, todos os milagres, eles são incompletos. Todos. Todos os milagres são incompletos. Você pode, de repente, você olha para a sua trajetória de vida e fala assim: Deus me fez um grande milagre na minha vida, me curou. Milagre, mas incompleto. Porque nós caminhamos para encontrar com o Senhor. Às vezes nós vemos relatos bíblicos de milagres maravilhosos, fantásticos. Você vê aquela viúva com um filho morto, uma viúva com um filho morto, e Jesus ressuscita ele. Que milagre, irmãos! Mas incompleto. Eu não sei quanto tempo que ele viveu, mas ele morreu. Qualquer milagre ele é incompleto. Mas o milagre da salvação do Senhor, ele é para sempre. Para sempre. Tem uma palavra que eu gosto muito lá em Apocalipse. Aquela palavra diz assim: nunca mais dor, nunca mais choro, nunca mais.
Então, são essas verdades bíblicas que nos fortalecem, é que tem nos fortalecer. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai ver momentos que pessoas nos ajudaram, momento que o Senhor operou um milagre visível, momento que a luta foi grande, mas passou. Não é? Então, essa é a convicção de estarmos seguro com o Senhor, nos faz caminhar. Continue a caminhada. Não é mesmo? Mesmo que o milagre não aconteceu, mesmo que não deu o resultado esperado, continuar a caminhada. Continuar a caminhada. E nós vamos ver mais à frente aqui essa expressão. E olha só, então ele versículo 35, o eunuco pergunta, e no versículo 35, Filipe vai dar a resposta para os anseios daquele homem religioso, temente a Deus. Você já procurou saber a distância da Etiópia a Jerusalém? É muito longe, irmãos. É longe para encardir. Para ir de carro é difícil. Você imagina de carroça. É viagem de 3 meses. O cara foi lá em Jerusalém para adorar. Adorar. Aquilo que aquela mulher conversando com Jesus, aquela mulher vira assim, nossos pais dizem que aqui é o local de adorar, e vocês dizem que é em Jerusalém. Ele foi em Jerusalém adorar o Senhor, mas não tinha conhecimento da salvação do Senhor. Ele está voltando para casa comum, normalmente, né? Foi lá, a adoração, está voltando para casa. Mas quando ele entende o plano de salvação do Senhor, o retorno dele é diferente. É diferente o retorno dele. Vocês perceberam? Ele está voltando para casa satisfeito, né? Satisfeito por ter cumprido algo que ele poderia fazer para se aproximar do Senhor. É aquilo que Paulo vai falar em Romanos capítulo 10. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 10 sobre mais ou menos essa questão. Olha só. Capítulo 10, versículo 1 e 2. Olha isso que Paulo fala aqui. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus. Olha só, a minha oração por Israel é para a sua salvação. Porque eu sei que eles têm zelo de Deus. Eles têm zelo de Deus. Esse eunuco, ele tinha zelo de Deus, irmãos. Às vezes a gente tem dificuldade de vir numa reunião. Estou falando para você, não é mim mesmo, tá, irmão? Tem dia que... E aqui? Né? Às vezes tem dificuldade. O cara andou mais de 500 quilômetros. Não sei nem quantos quilômetros. Depois você pesquisa em quantos quilômetros da Etiópia a Jerusalém. O cara andou um tantão, ué, para adorar o Senhor. E o Paulo fala aqui, ó, porque eu lhes dou testemunho que tem zelo de Deus. Mas isso é zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Estabelecer a nossa própria justiça. $4.000? É mesmo? Será que é Bíblia? Será que é verdade isso? Você acredita, irmão? Você acredita nisso? Uma pessoa virou para mim, eu não acredito. Uma pessoa virou para mim, eu não acredito que um peixe engoliu um cara e jogou ele para fora, viu? Eu falei, rapaz, eu também não acreditaria não, velho. Se eu fosse o seu, eu também não acreditaria não. Se eu não acreditasse em todo o contexto da Bíblia, eu também não acreditaria não. Você tem razão em não acreditar. Que doideira é isso, cara?
Um peixe engolir um cara e jogar para fora? Eu falei, mas como eu entendi o contexto da Bíblia, se tivesse escrito ali, o cara engoliu um peixe, eu ia acreditar que o cara engoliu um peixe, porque eu criei no Deus do Criador, eu criei no Deus da criação. Eu falei, rapaz, eu também concordo com você, não há possibilidade. Mas como eu entendi o contexto, eu entendi a criação de Deus, não tem como não acreditar mais. Se ele tivesse escrito que o Jonas engoliu o peixe, jogou ele lá de fora e o peixe saiu vivo, eu ia acreditar também. Não é mesmo? Porque existe um contexto de tudo isso, não é mesmo? Então, irmãos, um adorador não salvo. Um cara fiel, temente, que busca. Mas a palavra aqui é libertadora. A palavra que liberta. Quando diz assim, porque eles dão testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O céu, irmão, não é lugar de gente boa. O céu é lugar de gente 100% bom. O céu é lugar de gente 100% bom. Aí você fala assim, então ninguém vai. Mas não vai mesmo. Só por Jesus. Só Ele. Só Ele salva. Só Ele. Salvação para nós. Por isso que vale a pena. Porque diz que o Igor Davi está aqui se submetendo a algo que não é sobrenatural. Algo que não é uma coisa assim que cair, não é algo sublime, algo inteligível, algo ao alcance da nossa entendimento, mas que tem um valor eterno. Eterno. Algo simples, mas algo que traz um valor eterno, cumprindo aquilo que o Senhor estabeleceu. É fantástico, irmãos. Isto é muito importante. Então, um adorador não salvo. E Filipe começa nessa escritura explicando a doutrina da sua igreja. Ele não falou isso. Ele começa nessa escritura. Olha só o que ele fala aqui. Olha só que interessante. Versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Eu fico imaginando o que Filipe falou ali, cara. Ele falou daquilo que ele viu. Ele deve ter usado as mesmas palavras que João diz lá na sua carta. Ele falou daquilo que ele viu, do que os olhos dele viram, que a mão dele tocou. A salvação do Senhor. Ele falou de algo fantástico, fantástico. E foi tão impactante que o eunuco, ele tomou a decisão e ele reconhece. E Filipe falou com ele sobre o batismo. Filipe falou sobre a salvação de Jesus e falou com ele sobre o batismo. Olha só, que a Bíblia não relata os pormenores. Quando eu vejo aqui e ele falando de Jesus, sabe o que eu lembro, irmãos? Jesus no caminho de Emaús, com aqueles 2 discípulos. Eu fico imaginando que estudo Jesus trouxe para aqueles 2 discípulos de Emaús. Que ensino! Que ensino! Olha só, Jesus começa por Moisés em todas as escrituras, de tudo aquilo que deles se falou no Velho Testamento. Você imagina que mensagem que aqueles 2 discípulos de Emaús ouviram de Jesus. Que coisa extraordinária. Às vezes a gente vem nas reuniões de estudo, nas mensagens, a gente sai tão empolgado com a mensagem, né? Às vezes não... Você imagina você ouvindo a mensagem do próprio Jesus, falando dele. De tudo aquilo que dele se falou no Velho Testamento. Então, Filipe, ele fala aqui com o eunuco sobre Jesus. No versículo 36,
né? E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? O que pode impedir? O que pode impedir? Não há nada, irmãos. Nada pode impedir o batismo, a não ser a confissão. Olha só tem um requisito o batismo. Só tem uma exigência. Só uma exigência. E indo, eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crê de todo o teu coração. A única impedimento que pode impedir o batismo é a não crer em Jesus. A não crer em Jesus. O batismo, ele é o resultado, é uma ação externa, é resultado de uma ação externa de uma transformação interna. O batismo é isso. O batismo é uma ação externa, resultado de uma transformação interna. Por causa disso que Jesus vai falar assim, lá no livro de Marcos, quem crê e for batizado será salvo. Porque ele está ali deslumbrando como uma pessoa que crê em Jesus vai rejeitar a água do batismo. Ele não consegue visualizar isso. Ele não consegue visualizar isso. Como uma pessoa que entendeu o plano de salvação do Senhor, ele não vai querer correr em direção a isso. Eunuco, quando entendeu, irmãos, ele ficou ansioso para ser batizado. Ele ficou ansioso para ser batizado, porque ele entendeu o plano de salvação do Senhor. Né? O batismo, ele não salva e ele não é um poder místico e vai nos conduzir no caminho. Ele não vai nos tirar de nós os desejos pecaminosos, mas ele vai nos fortalecer a resistir os desejos, as caminhadas erradas. Vai ajudar a nos defender. Eu lembro quando eu desejei o batismo também, eu ficava preocupado assim, e se eu não permanecer? Eu ficava com essa preocupação. Mas eu entendi, é hoje. Hoje eu vou ser fiel. Você já viu as pessoas que fumam e falam assim, nunca mais eu vou fumar, eu nunca mais vou beber, eu nunca mais... É uma palavra assim difícil de cumprir. Mas se você mudar a frase, ajuda. Hoje, eu não vou fumar. Hoje, eu não vou fazer isso. Então, fica mais fácil você cumprir. Não é mesmo? É quando você usa a palavra nunca mais, dá aquela sensação assim, difícil de cumprir. Hoje, eu vou seguir o regime que o médico passou. Hoje eu vou seguir. Hoje eu vou fazer. Amanhã a gente vai ver, né? Mas hoje, se você conseguir cumprir hoje, ou amanhã, vai ser mais fácil você cumprir. Né? Então, tenta mudar as suas promessas de nunca mais para só hoje. Seja o que for. Seja o que for. Hoje eu vou dedicar ao Senhor. Hoje eu vou me empenhar nas coisas do Senhor. Hoje eu vou deixar de fazer isso. Né? Tenta mudar a palavra nunca mais para hoje. Eu tenho certeza que vai trazer para você um ânimo novo nesse sentido. Então, indo eles pelo caminho, chegaram ao pé de alguma água e disse ao eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É a pergunta e a confissão. É a confissão pública. Porque o Senhor, irmão, sabe da nossa conversão. O Senhor sabe da conversão de cada um de nós está aqui dentro. Se somos salvos ou não. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada coração aqui.
Ele sabe, ele conhece cada detalhe nosso. Ele sabe. Ele sabe de cada luta, cada dificuldade. Ele conhece cada um de nós. E ele é misericordioso por nos permanecer, fazer com que nós sejamos vivos aqui nesse dia. Porque nenhum de nós que está aqui merece, mas é pela misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é que se renova cada manhã e nos conduz, nos realiza, nos faz com que as coisas aconteçam. É tudo a misericórdia do Senhor. É tudo a bondade de Deus. A bondade de Deus favorece, mesmo sem a gente merecer. Ninguém é merecedor da bondade de Deus. É a bondade dele que nos alcança. Então ele expressa: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água. E tanto Filipe como Eunuco e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o viu mais, o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Ele estava saindo da adoração, realizado. Mas a salvação do Senhor conduziu ele jubiloso. Ele continuou sendo escravo da rainha. Ele continuou sendo, mas um escravo salvo pelo Senhor. Ele continuou tendo as suas lutas diárias, mas salvo pelo Senhor. Por causa disso, ele mudou a caminhada de satisfação para uma caminhada de júbilo. É isso, irmão, que nós temos que reconhecer. Reconhecer a grandiosidade da salvação do Senhor e a gente poder caminhar nesse mundo, mesmo com derrotas, sabendo que o Senhor nos socorre. Ele socorre através de pessoas, ele socorre através de entendimento que ele nos dá, ele socorre nós de cada forma, para que a gente possa continuar jubiloso, que o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor não cuida só daqueles que a gente acha que é bom, mas ele cuida de cada um de nós. Né? Por causa que Paulo ele vai usar aquela expressão que o amor de Deus me constrange. O amor de Deus nos constrange. Ser tão fiel a um ser como eu, tão infiel, tão vulnerável, ao mesmo tempo está pensando em coisas tão boas, né? Daqui a pouco a gente está pensando em cada coisa ruim, e a gente tem que balançar a cabeça e solta aquele pensamento e vão para frente, não é mesmo? É isso aí, irmãos. Que Deus nos fortaleça cada dia mais e que nós possamos ser como esse eunuco, continuar nossa caminhada, escravo desse mundo, mas jubiloso. Um júbilo, uma alegria, saber que nós estamos caminhando para a eternidade com o Senhor. Né? Então, irmãos, nessa noite tão especial para a vida do Davi, do Igor e também da família, né? Essa noite tão... que seja marcante. Na apresentação do filho do Anderson, né? Do Anderson, mas a Priscila, né? Gêmeos também, né? Diga-se de passagem. Eu disse para eles, né? Que se esses meninos creem em Jesus, eles vão viver essa vida aqui com muito mais satisfação. Tem um versículo, Igor Davi, que eu gosto muito dele. Bom para o homem é aceitar o jugo do Senhor na mocidade. Você não sabe como é bom isso. Quantos anos vocês têm? 15? 15 anos. Vai fazer 15 agora, né? Praticamente 15. Praticamente 15. Quando a gente olha para essa juventude, quantos meninos de 15 anos correndo de polícia, cara? E a gente vê dois jovens com essa mentalidade. É milagre do Senhor. Né? Milagre do Senhor.
E quando a gente aceita o jugo do Senhor na mocidade, a gente vai passar por essa vida aqui com menos experiências, que vai nos acarretar peso na caminhada, né? Às vezes a gente vive uma vida dissoluta e a gente carrega peso para a nossa vida. Você entra em caminho de vícios, de coisas, caminhos. Isso só vai botando carga no nosso lombo. Fica com a caminhada pesada, né? Mas quando um jovem decide aceitar o jugo do Senhor na sua mocidade, o jugo é aquilo que vai conduzir vocês no caminho que devem andar. Eu até falei com vocês no dia do estudo, né? Um boi, por exemplo, que ele recebe o jugo, vamos, ilustração, né? Ele fala de jugo, é a canga, né? Um boi solto no pasto, ele vai onde ele quer, ele sobe o morro, desce o morro, vai onde ele quer. Agora, quando bota o jugo, ele vai andar num caminho estabelecido. Né? Só que Jesus fala assim, ó, o meu jugo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. O jugo do Senhor é suave. Né? Então vale a pena. Vale a pena. Quantas pessoas que a gente conhece que tem uma vida totalmente difícil, com tantas coisas que não precisava de carregar. Eu fico imaginando, imagina essa pessoa lá com 16, 17 anos se aceita o jugo do Senhor. Qual seria o resultado? O resultado disso. Então vale a pena. Né? Então, mais do que... Eu falei com o Elvis esse dia, né? O Elvis e o Heitor Maricé aqui também. Mais importante para esses meninos do que um diploma é essa ação que eles estão tendo hoje. Melhor que o diploma. O diploma é importante, os bens é importante, mas confiar no Senhor a ponto de submeter aquilo que Ele espera de nós é muito mais importante. É muito mais importante. Eu sei que esses meninos vai dar muita alegria para vocês. Eu tenho esperança disso. O dia da formatura, dia do casamento. Mas são todas alegrias passageiras, que vai ficar por aqui. De repente, o diploma que ele formar, a faculdade que ele formar, de repente ele nem segue aquela carreira. Vai ser uma alegria ali passageira, não vai nem seguir a carreira. De repente o casamento que eles casaram, de repente não vai nem dar certo. Mas a salvação do Senhor é para sempre. É para sempre. Beleza? Então eu vejo que a maior vitória de uma família não é o status financeiro que eles conseguiram proporcionar para os filhos, mas é o fato dos filhos conseguirem entender a salvação do Senhor. Isso é a maior conquista de uma família. A maior conquista de vocês, Mauricéia, é isso aí. Daqui para frente tudo pode ser que aconteça. Mas seguro com Cristo no barco da vida deles, vocês vão passar por essa vida aí tranquilo. Vocês vieram para a vida a passeio. Viver vai ser um passeio, né? Com Cristo no barco, tudo vai bem. Não é mesmo? Né? Então, Igor e Davi, vocês possam, que esse momento hoje possa ser marcante para vocês. Para mim está sendo especial, sabe? Para mim está sendo especial poder presenciar algo tão sublime como esse. Tão sublime. E eu pensando hoje, falei, gente tão comum, né? E a gente poder participar de um ato tão importante na vida de um ser humano. Né? Porque eu tenho uma frase que eu digo que a salvação do Senhor ela é de graça. Né? O Senhor, né, nos deu a salvação do Senhor de graça. Mas o batismo é algo que nós podemos, é como se estivesse oferecendo algo ao Senhor. Oferecendo algo ao Senhor.